Hi students, I'm teacher Mariana and now let's study simple present. O simple present é o tempo verbal na língua inglesa que expressa ações que se repetem ou não na sua rotina. Temos aqui dois exemplos. I travel to Canada every year. Eu viajo ao Canadá todos os anos. He never studies on Sunday. Eu nunca estudo aos domingos. Nesse caso, eu estou falando da minha rotina, o que é que eu sempre faço, ou o que eu nunca faço, ou o que eu faço às vezes. Isso é rotina. Vamos começar falando sobre as estruturas afirmativas. A estrutura afirmativa é assim. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo principal e depois o complemento. Aqui nós temos como exemplo, I never travel to Canada. He travels every year. Aqui, entre o sujeito e o verbo principal, nós temos um advérbio de frequência. Quando tiver o advérbio de frequência, ele vai estar nessa posição, entre o sujeito e o verbo principal. No segundo exemplo, nós temos aqui, he travels every year. No verbo travel, foi adicionado a letra S. Essa é uma regra específica para a estrutura afirmativa do simple present. Toda vez que o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, nós adicionamos ao verbo S, ES ou IES, dependendo da sua ortografia. Conforme dito anteriormente, na terceira pessoa do singular, na afirmativa do simple present, nós adicionamos o S, o ES ou o IES, conforme as terminações verbais. Na regra geral, nós adicionamos o S. Então, o verbo play, nesse exemplo, fica plays. He plays every day. Os verbos terminados em O, SH, CH, SS e X, nós adicionamos ES. Então, o verbo wash fica washes. She washes the dishes. Verbos terminados em Y, precedidos por consoante, troca-se o Y por o I e acrescentamos ES. Study fica studies. She studies English. Nós temos aqui dois verbos terminados em Y, o verbo play e o verbo study. A diferença é, antes do Y, no verbo play, nós temos uma vogal. Então, ele vai para a regra geral. Vamos lembrar que aqui na regra diz, verbos terminados em Y, precedido por consoante, troca-se o Y pelo I, né? E nós adicionamos ES. Então, antes desse Y, tem que ter uma consoante para que essa regra ela se enquadre. Vamos agora aprender a estrutura interrogativa. Na interrogativa, a oração ganha um verbo auxiliar, que é o verbo do. O verbo do ou does, na terceira pessoa do singular, mais o sujeito, verbo principal e complemento. Exemplo. Do you wash the dishes? Does he climb this mountain? Aqui a gente vê a diferença do do e do does. E o verbo, na terceira pessoa do singular, ele está sem o S, ES ou IES. Porque aquela regra de adicionar o S, ES ou IES ao verbo principal é uma regra que pertence à afirmativa. Na interrogativa, nós colocamos o verbo auxiliar no início da frase. E na terceira pessoa do singular, nós adicionamos ES porque o verbo do termina com a letra O. Vamos relembrar. We use do for I, you, we e they. And does for he, she e it. Então, o do é o verbo auxiliar que nós usamos na interrogativa e na negativa. Na interrogativa, ele fica no início da frase. Então, fica assim. Do I, do you, do we, do they, para nós fazermos uma pergunta. E na terceira pessoa do singular, o do passa a ser does. Does he, does she, does it. Agora, nós vamos olhar a estrutura negativa. A estrutura negativa, ela é sujeito, don't or does not, mais verbo principal, mais complemento. Don't e does not é do not ou does not abreviado, né? Exemplos. I don't play soccer every day. Paulo does not sleep early. Vamos relembrar a estrutura negativa. We use don't for I, you, we, they. And does not for he, she, it. Então, a gente usa don't
nas outras pessoas, primeira pessoa, segunda pessoa do singular, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural. Mas na terceira pessoa do singular, nós usamos does not. É isso aí, pessoal. See you in the next class. Bye, bye.